eu quero falar da importância da leitura da palavra. Quem não tem isso aqui, como um hábito diário, é um irresponsável. E eu já fui por muito tempo uma irresponsável. Se você se declara, eu sou cristã, eu acredito em Cristo, por que você, então, não está se alimentando diariamente da palavra? E foi isso que me chocou, sabe por quê? Antigamente, eu lia várias coisas, mas eu falava que era cristã. Era aquela cristã mais ou menos. Mas quando Deus entrou, realmente, quando Ele se tornou prioridade na minha vida, eu comecei a sentir essa necessidade de ler a Bíblia de forma intensa. E o primeiro livro que eu li, assim, sem ser quando criança, quando eu era ensinada, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o primeiro livro que eu li nem foi numa Bíblia assim, no modelo assim, não. Eu ganhei um livrinho do livro de João. E eu comecei a ler o livro de João. E eu tava gostando bastante, li bem rápido, sabe? Mas aí depois eu falei assim, devo continuar. E quem disse que eu conseguia continuar? Começava, parava e fiquei nessa coisa, nessa irresponsabilidade. Por quê? Se você realmente acredita que o Senhor, Ele é a prioridade da sua vida, então eu preciso tornar isso como prioridade. E aí eu ficava enrolando. E eu acredito que muitos de vocês também enrolam, porque nós temos dias cheios de coisas para fazer. É muita coisa para a gente poder fazer, é muita coisa para nos distrair. E quando você não coloca uma prioridade, você não consegue executar. Quando você não renuncia a outras vontades para tornar algo como realidade, como prioridade, você não consegue. E eu comecei a ter essa necessidade de ter um relacionamento mais intenso com Deus. E esse relacionamento mais intenso, ele vem quando você se propõe a alimentar da palavra, a jejuar, a orar. E acontecia muito comigo o seguinte, eu gostava de ler, eu lia ali dentro do metrô, antigamente nem tinha esse costume aqui de pegar o celular e ler no celular, então eu lia no metrô e às vezes eu não estava com muita vontade, queria dormir, às vezes eu falava assim, não, à tarde eu leio, não lia, ou então, quando eu cheguei em casa eu leio, e aí eu também não lia, eu ia só enrolando. E essa constância você precisa de ter, e tem que ter em mente que é fazendo o básico bem feito. Não adianta você começar, igual por exemplo, eu consegui ler o livro de João bem rápido. E eu achava que eu conseguiria ler a Bíblia dessa forma, mas não é. Porque nem todos os livros são como o de João, que fala do amor, que tem essa linguagem assim, que a gente se identifica, que fala daquele que é o nosso maior desejo, que é Jesus. Nem sempre você está nessa intensidade do primeiro amor, que era o que eu estava quando eu comecei a ler o livro de João. Então você tem os altos e baixos, tem os livros que não são tão fáceis de ler, onde você precisa reler algumas coisas. Tem muito a questão de você pegar uma Bíblia onde a linguagem seja mais apropriada para o que você tem costume mesmo. Então, não vejo problema algum a pessoa ler uma Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Na época, eu deixei uma Bíblia que era da Almeida Revista e Atualizada e comecei a ler uma nova versão internacional, que era a NVI, que era uma linguagem mais fácil de ler. E isso foi me ajudando a tornar um hábito a leitura da Bíblia. E essa constância, ela é algo a cada dia. Você vai fazendo o básico bem feito. Anota aí. É você fazer o básico bem feito. Quando não adianta uma pessoa falar assim, eu sei cozinhar, mas sabe fazer o arroz, feijão, a carne, uma salada. Tem que ter salada, viu, gente? Não é básico bem feito na culinária, na cozinha, se você não sabe fazer uma salada. Mas você tem que fazer aquilo ali bem feito. Seu arroz tem que ser soltinho. É a mesma coisa dos hábitos espirituais. O básico, que é ler a palavra, o jejum e a oração, você tem que sempre estar fazendo. E para começar a fazer esse básico bem feito, eu comecei a colocar na minha mente o seguinte, nem que seja um capítulo eu vou ler por dia. Então não vou colocar, igual hoje eu compartilhei para as pessoas que estão lá no grupo do Desafio 12 Dias, eu compartilhei 2 planos de leitura. Eu vou falar deles mais na frente. Mas esses 2 planos, ele é para você ler a Bíblia em 1 ano. A primeira vez que eu consegui ler a Bíblia toda, eu levei 2 anos e meio. Mas eu consegui.
Porque tinha dias que eu não conseguia ler o que estava lá, que era, normalmente era 3 capítulos por dia, mas eu não deixava de ler. Nem que fosse assim, ó. Isso quando eu não tinha colocado o gatilho, que é importantíssimo, que hoje me ajuda demais. Quando o Espírito Santo me deu essa orientação, algo mudou na minha vida. Mas eu ainda vou compartilhar ele com vocês. Então fica aí. Eu já vou pedir, compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser abençoado com esse conteúdo. Se você não me segue aqui, segue e se inscreva no meu canal. Mas eu quero te pedir para você compartilhar não somente o vídeo, mas compartilhar também a sua jornada, porque é algo que me fez crescer muito. Eu comecei a ler e eu comecei também a compartilhar. Eu precisava aí, você começa a fazer, eu preciso compartilhar nessa época eu compartilhava com as crianças, eu estava no Ministério Infantil, então compartilhava ali com elas, compartilhava com pessoas do trabalho, porque não tem como você jorrar, tipo assim, você vai ter água para dar para alguém se você tiver água, não tem como você falar assim, eu vou te dar água se você não tiver. Então não tem como você compartilhar a palavra se você não estiver se alimentando da palavra. E a palavra, eu comecei a entender, eu quero falar com vocês aqui como que eu escolhi a palavra, como que eu consegui tornar isso como um hábito. Entendendo que ela é o pão vivo que desceu do céu. Depois de já ter passado dessa trajetória, de ter conseguido ler a Bíblia ali em 2 anos e meio, hoje eu posso falar com vocês, já li mais de uma mão, já parei de contar, porque eu entendi que é para perder a conta, não é para mais contar, é para eu continuar lendo, que seja ler ela inteira, que seja eu ir ali e ler algumas partes, porque eu estou naquela necessidade, igual no ano passado eu li o primeiro semestre, eu li os princípios bíblicos, porque eu tinha muito aquela necessidade de entender mais os princípios na questão do treinamento de filhos, mas é para você perder a conta. Mas o gatilho que me veio à mente e eu comecei a fazer, e isso transformou minha forma de ler a palavra, eu não como nada antes de ler a Bíblia. Antes a Bíblia, ela ficava, eu vou ler à noite, hoje eu estou muito cansada, por isso que eu só vou ler um capítulo, porque tem que ser a prioridade. Se você não começa cedo, sendo a primeira coisa, você não fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como que você vai buscar primeiro o reino de Deus se aquele que é o mapa, aquele que é o que a gente precisa, está se alimentando, que vai nos guiar? Como o primeiro versículo que eu memorizei de forma intencional foi Salmo 119:11, que dizia assim, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu até me emociono porque eu lembro quando eu comecei a ter esse desejo. Isso lá, quando eu aceitei Jesus, eu estava com 21 anos e vivi uma vida muito desregrada. E eu não queria mais aquilo. E a palavra, e um dia peguei a Bíblia, estava lendo, e realmente me emociono, porque a palavra, ela mudou a minha vida. A palavra de Deus, ela tem transformado a minha vida. Eu só estou aqui agora por causa da palavra. Porque eu resolvi que da forma que eu estava, eu não quero que outras pessoas estejam. Porque alguém também não desistiu de mim, de entregar a palavra. Então, por isso que eu quero continuar. Então, mas quando eu memorizei esse versículo, era isso que eu tinha de desejo, guardar a palavra no meu coração. Mas passei por um processo de alguns anos sem ter essa intensidade de guardar a palavra. Rompi lendo a Bíblia pela primeira vez, ali antes do meu filho nascer. Mas depois eu precisava de mais. Você precisa de mais. Quando você tem isso como algo prioritário, você precisa de mais. É como aquela música onde você fala, dá-me de beber, pois tenho sede. A gente tem que ter essa sede. A palavra tem que ser
A água que você precisa antes de qualquer coisa. A bebida, o pão vivo que desceu do céu. Eu estava indo falar sobre isso, né? Priorizar a palavra de Deus antes de qualquer coisa. Então, quero te ensinar aqui a criar alguns gatilhos. Esse foi o gatilho, assim, que funcionou muito bem pra mim. Mas tem pessoas que vão falar assim, não, antes de comer já é muito e tal. Mas quem sabe você cria outros gatilhos. Eu vou te dar aqui. O gatilho é algo que você sabe que é muito importante para você. E aí você coloca algo antes disso que vai ser mais importante. Por exemplo, para mim é mais importante alimentar deste alimento do que comer uma comida física. E ainda já te ajuda a ir para o segundo hábito, que é o que a gente vai falar amanhã, que é o hábito do jejum. Mas, então, eu comecei a colocar esse hábito, mas eu te sugiro, antes de mexer com o celular, gente, antes de mexer com o celular, eu vou colocar como hábito, antes de ver o status ali das redes sociais, antes de compartilhar alguma coisa, se você é alguém como eu, que também gosta de compartilhar, mas antes disso, peguei o celular, se você precisa de colocar o despertador, você dá uma tática, acho que travou. Voltou, a internet travou aqui, mas vou dar uma estratégia que eu dou para as pessoas que eu estou discipulando, mentoreando, que falam comigo, eu não consigo, Marina, eu não consigo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu celular de noite, vai pôr lá o despertador, pelo menos meia hora mais cedo do que você está habituado a levantar. Vai colocar ele já no capítulo que você tem que ler. Eu tenho que ler aqui Salmo 42. Hoje foi um dos salmos que eu li também. E vai fechar a Bíblia. E vai colocar o seu celular dentro da Bíblia, a Bíblia debaixo da cama. Às vezes não vai dar para ser essa Bíblia grossa, dependendo da sua cama, mas você coloca ali debaixo da cama. Quando você vai, primeiro que você vai dormir tranquilo, porque você não vai dormir mexendo no celular com aquela luz te atrapalhando. É uma mudança já. Segundo, que você vai, quando o celular despertar, se você acordar de madrugada, você também não vai mexer no celular. Outra coisa que tira a paz das pessoas é isso. Mas aí você tá lá dormindo, o telefone despertou, você, aquela coisa assim, você vai ter que o quê? Ajoelhar, pegar a Bíblia ali de baixo, abrir, tirar o despertador, não já vai colocar em modo soneca, porque você já tá de joelho, já tá com a Bíblia na mão, liga a luz, não sei se, ou pega a luz do celular mesmo e começa a ler. Pronto, é isso. Não tem como você dar desculpa, só dá desculpa quem não quer fazer. O outro gatilho que eu também sugiro, que é aquele, não durma se você não tiver lido a Bíblia. É para aquela pessoa que fala, não consigo ler de manhã, é muita correria, não consigo acordar mais cedo. Então coloca o gatilho, não durma enquanto não leu a Bíblia. Esse gatilho costuma falhar. Por quê? Muitas das pessoas vai esquecer ao longo do dia, vai ficar cansado. E se você coloca Deus como sua prioridade, você vai fazer de manhã. Mas é uma solução. Ele foi o primeiro que eu comecei lá antes de conseguir evoluir nesse hábito diário. Tem semanas e semanas e semanas, anos que eu faço isso. E dá certo. Agora, falando um pouco da memorização de versículos, você vai memorizar versículos que fazem sentido para a fase que você está passando, qual eu falei com vocês, de memorizar o Salmo 119:11. Eu não sou uma pessoa que consegue ficar lembrando dos endereços. Eu falo endereço, que é nome da rua, é o nome do livro e o número. Eu não consigo saber tudo, mas o importante, se você não consegue também, mas o importante é você ficar ali declarando aquele versículo, pondo isso na sua mente, porque na hora que precisar, na hora que você estiver no aperto, na hora que você estiver ali realmente aflita, a palavra vai vir, ela vai estar guardada no seu coração e você vai colocá-la em prática. E os resultados da leitura bíblica na nossa vida? Olha, eu quero já aproveitar. Se você puder, se inscreve aqui no meu canal. Me ajuda também compartilhando esse vídeo. Comenta aí, faz sentido para você algum desses gatilhos?
Faz sentido você entender que você honra a Deus quando você coloca Ele em primeiro lugar, lendo a palavra. Igual eu falei, esse negócio de você já ajoelhar. E aqui, gente, ó, coisa gostosinha da mamãe já acordou. Se você já ajoelhar e já, tá, você já pode orar, já entra em jejum e lê a palavra. Ela fala, bom dia, pessoal. Acabou de acordar. Quer falar bom dia? O outro rapazinho também acordou. Mas eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. E para finalizar, eu quero te falar sobre os resultados da leitura da palavra. Meio que eu já falei aqui no meio, porque eu me lembrei do quando eu comecei a memorizar o versículo de Salmos 119:11, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O versículo que eu ensinei o Heitor a memorizar, ele tá ali. E também vou começar a ensinar isso daqui, ó. 2 aninhos, apesar... voltou. Apesar que o Davi, eu já ensinei ele Gênesis 1:26, ele já memorizou. Então, do Davi vai ser o segundo versículo a ser memorizado. Mas... qual que são os resultados da leitura da palavra? É a transformação. Vou te dar uma coisa. É a transformação das nossas vidas. Assim como diz lá em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas. A gente não sabe como os resultados virão, em qual tempo, mas eles vão vir. Não tem aquela expectativa que vai ser de imediato. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Mas eles virão. Sabe quais são os resultados? Você ser uma pessoa mais tranquila, ter o fruto do Espírito, onde você consegue treinar seus filhos com amor, com respeito, com paciência. Você aprende a segurar a sua língua, porque você lembra da palavra. Você lembra lá de Provérbios, que fala para não ser falastrão. Você começa a saber a sua identidade, você vive a sua identidade, que você é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Então isso que é importante, esses frutos, esse fruto, esse resultado que vai vir. E você também começa a ter, o que eu disse, as sementes para poder ser lançadas. E aí você começa também, Deus, que eu tenha as sementes e que ela encontre terra fértil, uma terra que está preparada para receber. Aí você começa a viver isso de maneira exponencial e a transformar também as pessoas ao seu redor. Então, esse é o resultado de você ler a palavra de Deus. Eu quero pedir você um favor. Se você ainda não tem uma Bíblia, se você gostou aqui, compre uma Bíblia. Use meu link da Amazon, que está aqui na descrição do vídeo abaixo. Também está no link aqui do meu Instagram. A Bíblia que eu estou usando é essa, a King James. E a Bíblia, o plano de leitura que eu estou fazendo esse ano é a leitura da Bíblia 365, onde você também pode encontrar aí na descrição do vídeo. E tem um aplicativo, você fala, Marina, não quero comprar. Mas se você puder comprar, vai já me ajudar. Mas um aplicativo, que é o aplicativo assim que eu amo, eu apoio, eu invisto, que é o Yoverso. Ele é gratuito, você pode ter ali a leitura da palavra, os planos de leitura, você marca, você compartilha, é maravilhoso. Tem devocionais diários, então, Yoverso. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por vocês terem estado até aqui.